Olá e bem-vindos. Hoje vamos tentar desvendar um dos grandes paradoxos da economia global neste momento. E o puzzle é este. Os mercados estão a atingir valores recordes, estão em máximos históricos. Então, por que é que o sentimento geral é de tanto nervosismo, tanta ansiedade? Ora, é aqui que a coisa fica estranha. De um lado temos a realidade dos números. O S&P 500 está perto dos máximos de sempre, o Dow Jones acima dos 50 mil. E reparem nisto, 80% das empresas estão a apresentar resultados melhores do que o esperado. Parece fantástico, certo? Mas depois olhamos para a narrativa. Medo, a ideia de um apocalipse financeiro, um crash iminente. E não são só as notícias. Os gestores de fundos, os profissionais, estão a apostar na queda do mercado a um ritmo nunca antes visto. É esta desconexão total que vamos tentar perceber. Ok, então, para começar a desemaranhar este nó, temos de olhar para a força que está, neste momento, a reescrever as regras do jogo. A inteligência artificial. A IA está a criar riqueza a uma velocidade e a uma escala que, sinceramente, nunca vimos antes. E, ao fazer isso, está a mudar a própria definição do que é uma empresa valiosa. Isto não é só mais uma tecnologia, é uma reprogramação completa da economia. E a velocidade com que está a acontecer é vertiginosa. E para percebermos esta mudança, olhem só para este exemplo. Comparemos a IBM, em 1985, com a Nvidia hoje. Ambas, no seu tempo, é a empresa mais valiosa do mundo. Mas a IBM precisava de 400 mil funcionários, a Nvidia, de cerca de 26 mil. E vale 20 vezes mais. Pensem nisto, 20 vezes mais valor, com menos de 1/10 das pessoas. É uma mudança de paradigma brutal. Claro que esta criação massiva de valor tem um outro lado da moeda. Por cada vencedor, há indústrias inteiras a serem viradas do avesso, modelos de negócio que pareciam seguros e que de repente estão obsoletos. E não há melhor exemplo disto do que o que está a acontecer na indústria do software. Isto aqui é muito revelador. O setor do software, que foi o rei do mercado durante anos, está agora a sofrer. O seu principal fundo, o IGV, está com uma queda de mais de 30% desde o início do ano. Porquê? Porque as novas ferramentas de IA estão a começar a fazer o que estes softwares faziam, mas de forma mais rápida e barata. É a disrupção em tempo real. Ok, então temos esta onda gigante da IA a varrer tudo. Mas há outra força a atuar, mais silenciosa, quase invisível. Uma espécie de força da gravidade que afeta absolutamente todos os investimentos. E para percebermos esta força, temos de conhecer a âncora de todo o sistema financeiro, o chamado ativo livre de risco. Basicamente é a obrigação do Tesouro dos Estados Unidos há 10 anos. É considerado o sítio mais seguro do mundo para se pôr o dinheiro. É aqui que entra o conceito de gravidade financeira. A taxa de juro, ou o rendimento dessa obrigação do Tesouro, funciona literalmente como uma gravidade. Quanto mais essa taxa sobe, mais pesados se tornam os outros ativos, como ações ou criptomoedas. É uma força que os puxa para baixo. E o que acontece quando o governo americano precisa de vender uma quantidade gigantesca destas obrigações e ninguém sabe ao certo se haverá compradores suficientes? Bem, é exatamente isso que vai ser testado. A procura nestes grandes leilões é o que define a força desta gravidade. E isto pode criar um efeito dominó assustador. Vejam bem, se o leilão corre mal, ou seja, há pouca procura, o Tesouro Americano é forçado a oferecer juros mais altos para conseguir vender a dívida. De repente, a gravidade financeira aumenta. E o que acontece a seguir? Os algoritmos, em milissegundos, começam a vender os ativos de maior risco, como as ações de tecnologia, que agora parecem menos interessantes em comparação. Isto pode desencadear uma venda em massa em todo o mercado. Uma instabilidade no ativo seguro contamina tudo, e muito depressa. Mas, claro, estas forças todas, a tecnologia, as finanças, não são só números no ecrã. Elas têm consequências muito reais, muito humanas. Elas definem para onde vai o dinheiro na nossa sociedade. O que estamos a assistir é uma mudança histórica. A fatia do bolo do crescimento económico que vai para o trabalho, ou seja, para os salários, está a diminuir. E a fatia que vai para o capital, os donos das empresas, os acionistas, está a aumentar. E os números não mentem. Se olharmos para o PIB dos Estados Unidos desde 1980, a parte que ia para os salários caiu de 58% para 51%. Parece pouco, são bilhões e bilhões de dólares que deixaram de ir para os bolsos dos trabalhadores e foram para os lucros dos acionistas. E a IA só vai acelerar esta tendência. Isto, como é óbvio, cria uma pressão social enorme. Quando a segurança económica diminui, as pessoas adiam decisões de vida fundamentais, como ter filhos. E os governos, a verem as taxas de natalidade a cair a pique, começam a ter ideias, bem, no mínimo, controversas.
Como esta manchete em Espanha sobre o plano de Macron em França. Se o presidente o diz, eu engravido. A situação em França é um exemplo paradigmático. Pela primeira vez em 80 anos, morre mais gente do que a que nasce. O presidente Macron já veio ligar isto diretamente ao poder geopolítico do país. E o plano, chamado de rearmamento demográfico, inclui coisas como enviar cartas a mulheres de 29 anos a falar sobre opções de fertilidade. É o Estado a tentar intervir numa crise demográfica que ameaça o futuro. Pronto, juntando tudo isto, a disrupção tecnológica, a instabilidade financeira, as consequências sociais, chegamos à pergunta de $1 milhão. Será que estamos a viver outra bolha tecnológica? Uma repetição do crash das dot-coms do ano 2000? Bem, é diferente. É muito diferente. Na bolha de 2000 tínhamos muitas empresas com expectativas, mas sem lucros. A métrica eram os cliques num site. Hoje, as grandes empresas de tecnologia têm lucros e receitas reais, gigantescas. A tecnologia funciona e está a mudar o mundo. A grande diferença e o grande perigo está aqui. As taxas de juros hoje são mais altas, a tal gravidade é mais forte. E as avaliações? As avaliações destas empresas são tão altas que não há espaço para falhar. O preço já assume a perfeição. E é esta a nova realidade. Neste mundo de tecnologia de ponta e avaliações estratosféricas, simplesmente não há margem para erro. E essa é talvez a grande conclusão. A combinação de uma disrupção brutal e uma mecânica financeira tão delicada significa que o mais pequeno deslize pode ter consequências catastróficas. Portanto, a pergunta talvez não seja estamos numa bolha, mas sim o que acontece quando a perfeição é a única opção.